Manchetes desta quinta-feira. Turistas alugam um apartamento de luxo em São Paulo para passear com a família, só que eles são recebidos por criminosos dentro de casa. De acordo com a polícia, esses suspeitos aproveitaram que os seguranças saíram juntos para comer um lanche. Os dois saíram juntos do prédio. Aí os bandidos invadiram. Você vai ver também sequestro, perseguição e prisão na zona leste de São Paulo. Motorista e funcionários de uma empresa que fazia entrega de pneus de motocicleta foram salvos pela polícia após serem rendidos e colocados no baú de um caminhão durante um sequestro. Daqui a pouco tem a reportagem completa. Olha só essa, uma confusão generalizada dentro de uma escola. Sobe lá o momento da confusão. O pai de uma aluna teve que entrar no meio. Briga generalizada. Quem é que está com a razão? Você vai saber já já no Balanço Geral. Nesta quinta-feira, com muito frio e ainda vai chover em São Paulo, hein? Ontem foi registrada a tarde mais gelada do ano, só que a previsão é que o frio aumente ainda mais nesta quinta-feira. Vem aí um novo recorde negativo de temperatura. As condições do clima você acompanha no nosso telejornal. Quero chamar a sua atenção para o caso de maior repercussão das últimas horas. Era para ser uma viagem, uma boa, um passeio, só que se transformou em um grande susto para uma família que alugou um apartamento em um dos bairros mais caros de São Paulo. Os turistas vieram do norte do país, fizeram a locação, chegaram no imóvel. Foram recebidos por quem? Por criminosos. Os bandidos entraram no prédio porque não tinha nenhum vigia no local. Os dois funcionários saíram juntos para comer um lanche e deixaram a portaria sem ninguém. Os detalhes agora, na estreia do Natan Goulart, no time de reportagem do Balanço Geral. A câmera de segurança flagrou a saída do carro de luxo pela garagem do prédio às 5h15 da tarde. O veículo foi usado por um dos criminosos para dar cobertura à ação. O roubo aconteceu em um apartamento deste condomínio de alto padrão no Itaim Bibi, um dos bairros mais caros de São Paulo. O apartamento estava alugado por turistas da região norte do país que estão em São Paulo a passeio. No total são 6 pessoas, 2 casais e 2 crianças. Eles tinham saído de casa e, quando voltaram, se depararam com os bandidos dentro do condomínio. Isso porque, segundo os policiais, os 2 seguranças do mesmo turno tinham saído para jantar juntos. E foi neste intervalo que os bandidos aproveitaram para arrombar o portão e ter acesso ao interior do prédio. A família foi rendida e mantida refém enquanto os criminosos pegavam os itens dos cofres e guardavam em mochilas. O comparsa que esperava no carro fugiu sozinho quando viu a chegada das vítimas. Após fazer a limpa, a dupla que estava no apartamento saiu a pé com os pertences roubados. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas disseram à polícia que ainda iriam registrar o boletim de ocorrência. Após o susto, resolveram sair do apartamento e se hospedaram em um motel da região. E para quem visita o bairro, agora, a sensação é de medo. Claro que assusta, né? Mas eu sou turista, então, e aqui o bairro da minha tia é considerado nobre, a gente não espera, né? Mas aconteceu, fazer o quê? Tá disseminado, né? A equipe de segurança do prédio entregou à polícia as imagens de câmeras internas que mostram a movimentação dos criminosos. Por enquanto, ninguém foi identificado. Segundo os policiais, o grupo já teria invadido outros 5 apartamentos de luxo na mesma região desde o último sábado e teria informações que existiam cofres nesse novo alvo. O carro usado no crime também é roubado e tinha a placa adulterada. A ocorrência deve ser registrada pelas vítimas na delegacia ainda nesta quinta-feira. Assistimos a reportagem do Natan Goulart. Natan, seja bem-vindo ao time do Balanço Geral. Agora eu quero chamar ao vivo a Letícia Miyamoto, que está em frente a esse prédio. O Diógenes está de olho nessa história que está estranha pelo fato
dos 2 funcionários terem saído ao mesmo tempo para comer um lanche e terem deixado a portaria vazia. Não me parece algo que siga um protocolo de segurança e muito menos o bom senso. Podia um ter saído, o outro tomava conta e depois eles invertiam. Olha, nós não estamos fazendo nenhuma acusação aqui, né? Estamos apenas avaliando a situação. A Letícia vai mostrar daqui a pouco a garagem do condomínio por onde os criminosos entraram. Só que tá meio estranho isso daí, hein, Diógenes? Olha, Tiago, a falha é tão grave, é tão bizarro que esses 2 porteiros fizeram de saírem ao mesmo tempo para poder jantar, que eu sou obrigado aqui, por análise, a abrir uma hipótese, claro, não vou cravar nada, mas abrir uma hipótese na investigação da Polícia Civil deles terem tido algum tipo de participação nesse crime, porque é inadmissível saírem os 2 e deixarem a portaria abandonada. Eu pensei não tem nisso, cabimento. eu não quis falar, mas você leu meu pensamento. Quer dizer, será que houve uma facilitação para os criminosos, né? Será que poderia ter acontecido uma simulação deles saírem, porque os criminosos entraram com muita facilidade? Fato é, Diógenes, que isso tem que ser investigado com muita seriedade por parte da polícia. É o que eu vou repetir aqui, é um erro tão primário, tão bizarro, que a gente não pode deixar de mencionar essa hipótese que com certeza vai ser também analisada pela Polícia Civil na investigação. Bom, além disso, a Letícia agora há pouco notou que a porta da garagem do prédio continuava aberta. E eu peço que você nos mostre aí se alguém tomou alguma providência, se a porta continua aberta. O que você nos atualiza dessa situação aí, Letícia? Tiago, por enquanto, nenhum criminoso foi identificado, localizado pela equipe de investigação. A gente já sabe que alguns peritos estiveram aqui no local, a polícia militar que estava preservando o local. Nesse momento, agora que eu comecei a falar, eu percebi que a portaria acendeu novamente, mas ali estava apagado desde então, desde a nossa última participação ao vivo. A pessoa que estava ali dentro, inclusive, já tinha saído, não conseguia mais enxergar ninguém ali na portaria daquele prédio. A gente até pensou que poderia ser uma portaria eletrônica, né? Mas, na verdade, o vigilante fica ali dentro. A gente só não conseguia visualizar e ter contato com ele. Agora, respondendo a sua pergunta aqui sobre a garagem, Tiago, realmente é uma situação teoricamente estranha, porque a garagem permanece aberta mesmo depois da saída dos policiais da perícia, né, os peritos da Polícia Civil que estiveram aqui, o portão permanece aberto. Então, qual foi a possibilidade que a gente estava discutindo aqui em equipe, né? Possivelmente os criminosos, na hora de fugir, eles acabaram arrombando este portão, porque teoricamente eles não tinham o controle aqui do local, ou o controle não funcionou, né? Porque a entrada aconteceu quando esses vigilantes tinham saído para tomar um café, né? Para comer um lanche ali, pelo que a Polícia Militar passou de informações até agora. Então, eles podem ter arrombado esse portão, por isso que o portão acabou ficando aberto dessa maneira. Então, alguns funcionários podem vir consertar aqui este portão nas próximas horas. Mas a gente está tentando confirmar essa informação com os funcionários aqui do local, que por enquanto eu não tinha conseguido conversar com eles, mas eu acabei de perceber que lá do lado de dentro outras pessoas passaram bem agora. Então, eu vou tentar contato com esses funcionários para entender qual o motivo do portão permanecer aberto, se a gente consegue também mais algumas informações, às vezes com a saída de algum morador, que está perto do horário do pessoal sair para trabalhar, tanto com os carros aqui da garagem, às vezes também a pé pela portaria. A informação que a gente tem é que são 3 criminosos no total. E mais um detalhe que a gente conseguiu, Tiago, é em respeito do carro que foi utilizado por essa quadrilha. Esse veículo, Tiago, tem queixa de ser um carro roubado. E não para por aí não, é aquele carro que tem a placa adulterada, que usa a numeração, né, a identificação de um outro carro. Então, esse carro que os criminosos, a placa, a identificação que eles utilizaram é de um veículo do interior de São Paulo. Tudo isso para tentar despistar a equipe, possivelmente um policial que avistasse esse carro, para, se checasse a placa, não informaria que tem queixa de veículo roubado ou furtado. Só que depois, com a confirmação do chassi desse veículo, veio a confirmação para a polícia que o carro é de
fato roubado. Eles querem saber exatamente como essa ação aconteceu, porque eles já têm outros detalhes, outra informação também, que essa quadrilha não foi a primeira vez que agiu, só nos últimos dias. Essa seria a 6ª vez que um condomínio considerado de alto padrão, na região aqui do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, foi invadido por esses mesmos criminosos. 6ª vez que isso acontece desde o último sábado. Outros 5 condomínios, outras 5 famílias tiveram as residências invadidas por esses criminosos. A polícia ainda quer contabilizar exatamente o que eles levaram, porque só essa família aqui teve um cofre também arrombado por essa quadrilha e eles pegaram todos os pertences enquanto as vítimas já estavam em casa, porque elas foram feitas reféns. A informação é que ninguém ficou ferido, mas a gente segue acompanhando esse caso. Tiago. Letícia, você trouxe várias informações importantíssimas, por isso que a Letícia Miyamoto é a detetive da notícia, ela descobre tudo. Muito provavelmente, eles quebraram o portão da garagem, o portão não funciona, está aberto. Menos mal que agora tem um segurança, o seu cinegrafista mostrou o detalhe do segurança dentro da portaria, pelo menos ele pode ficar de olho aí na garagem, porque estão todos os veículos desses moradores. Bom, algumas coisas nos intrigam. O Diógenes já colocou o dedo na ferida aí. Espera um pouquinho. Os dois saem ao mesmo tempo para comer lanche? Pode ter sido uma facilitação que fez com que os criminosos caíssem para dentro e abordassem esses turistas. Outra coisa que eu estou pensando aqui, Diógenes, eles fizeram a reserva, a locação por um aplicativo, né? Um aplicativo muito famoso aí de locação de imóveis. Será que esses criminosos também tiveram acesso às informações do aplicativo, se anteciparam e foram lá para receber esses turistas? Porque a gente sabe que tem esse tipo de invasão virtual também, hacker. O cara descobriu, vão chegar tal hora, em tal dia, e daí foram lá para poder praticar o crime? Olha, Tiago, a sua observação obviamente é inteligente, ela é possível, mas eu diria pouco provável, sabe? Para mim, essa falha gravíssima aí, olha, eu já vi muitas situações de invasão a condomínio, porque o porteiro foi iludido por um falso policial com distintivo, porque o porteiro foi iludido com uma mulher muito bonita, ele acabou facilitando por um rapaz que chegou lá fazendo-se passar por um morador e foi enganado. Agora, é a primeira vez que eu vejo uma situação onde os dois porteiros saem juntos e abandonam o posto de trabalho para poder jantar e deixam o local completamente vulnerável. Para mim foi um crime de oportunidade. Essa atitude dos porteiros é completamente estranha e obviamente abre essa hipótese de algum tipo de participação, seja por ação ou seja por uma omissão deliberada, que também é uma atitude criminosa. Então fica aí. Agora, de tudo, Tiago, é bom que você que mora em apartamento saiba que um apartamento só é mais seguro do que uma casa quando tem condôminos disciplinados, seguindo o manual de procedimento do prédio, funcionários bem treinados e tecnologia, que me refiro aí a portões com eletrificação, câmeras de vigilância, cerca elétrica. Aí sim você vai estar num condomínio em uma condição mais segura. Fora isso, mora em casa, porque aí você cuida da sua própria segurança. Ô Letícia, eu tô curioso para saber se outras câmeras de monitoramento podem ter flagrado a circulação deles aí ao redor. E tô pensando também o seguinte, os caras saíram pro lanche. Quanto tempo eles demoraram? Dá uma rodada, eu queria que você desse uma andada, assim, uma circulada de 360 graus, só pra gente ver ao redor, se tem padaria ao redor, comércio aí, você tá na frente da garagem aí, continua aberta. Mas dá uma girada aí, só pra gente ter uma ideia, o que tem ao redor desse prédio aí onde o crime aconteceu, hein, Letícia? Tiago, pelo que eu consigo perceber aqui, são vários condomínios, todos no mesmo estilo desse que foi invadido pelos criminosos, com guarita, uma segurança reforçada. Só que, infelizmente, nessa ocasião aqui, a presença dos vigilantes, ou a falta da presença, porque, como a gente relatou, eles tinham saído, né, para tomar esse café, para comer um lanche, só que, teoricamente, são condomínios com uma segurança reforçada, porque tem aquela gaiola, tem uma garagem também com um portão bem fechado, tem cerca elétrica nesses condomínios.
mas mesmo assim o que eu consigo perceber também é que todos esses locais têm câmera de segurança sim, né? Todos os prédios costumam ter várias imagens de monitoramento, tudo isso não só na garagem, na entrada de pedestre, então pelo menos de 3 a 5 câmeras em cada um desses prédios. Então, claro, tem uma grande expectativa, Thiago, para que a polícia consiga novas imagens, porque por enquanto só tem um circuito de monitoramento que mostra o veículo utilizado por essa quadrilha no momento da fuga. E detalhe, dentro deste carro estava só um criminoso, porque quando ele viu que a família estava chegando, né, que as vítimas estavam chegando, pelo que a polícia sabe, eles tinham algumas características de quem eram essas pessoas. Esse criminoso acabou fugindo e deixou os 2 comparsas para trás, Thiago. Inclusive, eu tô vendo que ao lado é a Avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas de São Paulo. Você está mostrando pra gente aí que são vários prédios ao redor, então deve ter um monte de câmera de circuito de monitoramento e ali no fim é a Avenida 9 de Julho. Nós estamos falando de uma das áreas mais valorizadas da cidade. Metro quadrado caríssimo. E a 9 de Julho, que é uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Então tem como rastrear os passos desses criminosos e, no mínimo, Diógenes, os 2 vigilantes terão que prestar um esclarecimento para o delegado do motivo pelo qual eles saíram ao mesmo tempo. Foi um vacilo? Se foi um vacilo, terão que ser repreendidos. Isso é um vacilo inaceitável e que acabou culminando aí na facilitação desse crime. Agora, se tem alguma coisa a mais, aí a polícia vai descobrir, né? Tiago, e o que chama atenção, até pela região, é que também é uma prática muito comum em região onde há muitos prédios, que essas equipes de segurança dos porteiros, eles se comuniquem entre os prédios. A gente chama até de uma inteligência coordenada para um poder passar informação do que está acontecendo para o outro, etc. Eu imagino que os demais porteiros dos outros prédios estão vamos dizer, tão surpresos como nós estamos aqui com essa atitude dos 2 de saírem ao mesmo tempo, abandonando o posto e permitindo aí que o local ficasse completamente vulnerável à invasão dos criminosos, que acabou dando certo para eles. Com certeza, Tiago, os porteiros serão ouvidos pela Polícia Civil numa condição bem delicada. Porteiros que estão nos assistindo agora nas portarias dos prédios. Eu quero a opinião de vocês também. Entra nas redes sociais do Balanço Geral. O que vocês estão pensando dessa história aí?